Eu vou começar esse vídeo falando que eu não sou uma pessoa de brigar. Eu faço o máximo pra evitar isso. Só briguei quando eu era criança. Briguei. Vamos começar de baixo. Vamos começar quando eu tinha só 6 aninhos. Eu tava na alfabetização e eu estudava numa escolinha. E nela só ia até a 4ª série. Então os alunos mais velhos de lá tinham 10 anos. E todo mundo tinha o mesmo recreio. Era tudo junto na mesma hora. E nessa escolinha era realmente uma escolinha. Porque ela era bem pequena, mano. E o canto que a gente ia no recreio lá só tinha espaço pro parquinho. E é isso aí. Mais nada. Então era um espaço bem limitado. E a gente gostava de aproveitar pra brincar com o pouco tempo que a gente tinha ali. O problema é que como tinha aluno mais velho, às vezes eles gostavam de ser uns... Como é aquela palavra? Uns bosta! Então tinha vez que a gente queria descer no escorregador, ou escorrega, eu chamo de escorregador. Só que não dava pra descer porque tinha um babaca da 4ª série que ficava parado, sentado lá em cima, impedindo todo mundo de descer. E sim, eu briguei quando eu tinha 6 anos, com um cara de 10 anos. Isso pode parecer pouco pra você, mas se você pensar, ele tinha quase o dobro da minha idade. Se eu fosse um ano mais novo, ele teria o dobro. Mas enfim, eu não briguei com ele. Foi tipo assim, um dia esse menino tava lá no escorregador, parado em cima, impedindo todo mundo de descer. Daí por algum motivo nesse dia eu me senti um vingador, porque eu queria justiça. Eu subi naquela escadinha do escorregador e quando eu cheguei lá em cima, ele virou pra mim e falou: "Você não vai descer não, mano." E eu não pensei 2 vezes. Eu empurrei ele com toda a minha força. Foi uma queda bem feia e quando ele levantou, a boca dele tava sangrando. A boca dele tava sangrando. O dente dele tinha quebrado, mano. Meu Deus do céu. Eu me senti muito mal naquela hora. Eu me senti bem mal. E eu fiquei com medo também. Eu fiquei com medo dele querer me matar. Mas ele só começou a chorar. Mas pra ser sincero com vocês, eu não lembro mais de nada depois disso. Eu não lembro se as professoras brigaram comigo, se minha mãe veio. Eu não lembro de nada. A última memória que eu tenho disso é ele sentado no chão do final do escorregador, chorando, com metade do dente na mão e a boca sangrando. O pior é que eu vi esse cara no 3º ano do ensino médio, quando eu tava no 1º ano. Então eu imagino que ele deve ter repetido uns 3 anos por aí. E eu lembro de ter ficado com medo dele me reconhecer e querer vir tirar satisfação comigo. Mas graças a Deus ele nunca me reconheceu. Ainda bem, porque ele tava bem grande e bombado. E provavelmente podia dar uma surra em mim. Essa próxima história é provavelmente a mais idiota e eu nem sei porque isso teve que acontecer logo na minha vida. Enfim, eu levei um murro. Fim do vídeo. É isso aí, galera. Falou! Tá bom, um pouco de contexto. Eu já era um pouco mais velho nessa época, eu tinha meus 12 anos. E um dia eu cheguei em casa da escola e minha mãe tava com raiva de mim. Porque aparentemente eu não tinha feito um trabalho da escola. E a escola meio que ligou dizendo que eu não tinha feito e podia perder muitos pontos por causa disso. Daí pra cobrir a besteira que eu fiz, eu coloquei culpa na pessoa mais idiota que eu consegui pensar da minha sala. Eu botei culpa no José. José, esse é o seu nome agora, José. E eu falei: "Mamãe, eu fiz o trabalho, mas o José não fez a parte dele, então eu não consegui entregar, porque só eu fiz o trabalho." O que era uma mentira. Daí ela acreditou nisso e falou: "Nossa, esse José, viu? Que otário." E beleza, eu pensei que eu tinha me safado, porém o buraco era mais embaixo, meu queridão. A prima do José, que é a mesma menina desse vídeo aí, é essa aí. Ela incrivelmente trabalhava pra minha mãe, ajudando aqui em casa, e ela era da minha sala. E mais um detalhezinho, assim, que vai ajudar nessa história. Ela era prima do José e morava com ele. Que da hora. Daí minha mãe comentou com ela sobre o José ter meio que estragado o nosso trabalho. E essa menina falou: "Esse José, viu?" E beleza, eu nem sabia que minha mãe tinha comentado nada com ela. E eu sei que provavelmente depois disso a menina saiu e ela falou pro José isso. E obviamente ele sabia que era mentira. E no próximo dia da escola, eu levei um murro na cara. Foi assim, eu tava chegando na escola e eu só vi um: "Rodrigo!" E eu virei pra ver e o moleque já tava com a mão na minha cara. E meu reflexo foi levar o murro e devolver na mesma hora. Então eu só meti o murro na cara dele assim que eu recebi. E ficou por isso. Nunca mais conversamos, nem nada. Foi bem estranho. Agora essa próxima história, eu tinha uns 9 anos, então eu era novinho ainda. E certo dia eu ganhei um relógio novo da minha mãe. Um relógio. E eu adorei aquele negócio, mano. Eu gostei muito. Eu nunca tirava esse relógio do meu pulso. Eu ia todo dia pra escola com ele. E beleza, um dia eu tava parado lá, encostado na parede, conversando com alguém
que eu nem lembro quem era. E do nada apareceu um moleque na minha frente que tinha um cabelo loiro e grande. E isso é a única coisa que eu lembro dele. Ele pegou minha mão do nada e tacou na parede e arrastou. Eu tava muito triste, mas na mesma hora bateu a raiva. E eu falei, tu quer brigar, véi? E ele falou, quero. Então foi isso, no meio do recreio, a gente foi pra uma sala que era meio que abandonada, porque não tinha ventilador nem luz na sala, então não tinha aula lá. E junto com a gente foi mais umas 5 crianças olhar, e na minha cabeça, eu ia muito ganhar essa luta. E o motivo que eu achei que eu ia ganhar é porque eu assistia Hajime no Ippo, que é um anime de boxe. E tinha um soco que o Ippo dava, que era embaixo do queixo da pessoa, e a pessoa perdia o movimento do corpo por alguns segundos. Na real, eu nem lembro se é isso mesmo, eu assisti isso com 9 anos. Enfim, eu pensei que se eu desse um murro no queixo dele que nem o Ippo, eu ia ganhar. Então foi a primeira coisa que eu fiz. Eu fui lá e dei um murro no queixo dele. E ele não caiu. Não deu certo. E de novo eu não lembro mais nada depois disso. Talvez eu apanhei tanto que esqueci, mas provavelmente foi só uma cena ridícula de 2 crianças brigando que nem idiota e os 2 chorando no final.